Olá, amigos e amigas, alunos e alunas. Eu sou o professor Jorge Jacó e a gente está aqui nessa aula de Geografia do 8º ano para a gente discutir o capítulo 2, onde a gente vai falar de estados nacionais na ordem mundial. Tá? Deixa eu diminuir meu carão aqui para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso. E a gente vai ter que trabalhar alguns conceitos de geografia política, que eu particularmente gosto muito. Tá legal? O primeiro desses conceitos, né, estados nacionais, a gente vai trabalhar o conceito de Estado. Né? O que é Estado? Acho que é interessante a gente diferenciar Estado de Estado. Estado com letra maiúscula de Estado com letra minúscula. Tá bom? Primeiro, nós estamos falando... Estado com letra maiúscula é quando nós estamos falando da instituição Estado, referente até aqui no próprio capítulo do livro. Deixa eu avançar aqui, ó. Conceito de Estado. É a entidade que exerce o controle sobre um território com limites precisos. Vamos aproveitar isso. É uma entidade que... Vou aumentar para ficar grandão e ficar bonito. É uma entidade que estabelece o controle sobre um território com limites precisos. Tá? Eu gosto dessa definição. Aqui não ficou legal. Tá? O Estado brasileiro. Vamos falar aqui, ó. O Estado brasileiro, ele administra, ele gere, ele controla a gestão, né, do território brasileiro, o Estado brasileiro. Tá? O que é o Estado? O Estado, ele surge como um contrato social. A gente vai ter que ir lá no passado, a gente vai ter que ir lá no... talvez até um pouquinho de pré-história mesmo, onde você tinha uma sociedade, e essa sociedade... Ela surgiu de um aglomerado de famílias. Você tinha várias famílias, elas se juntaram, né, e se tornaram uma sociedade. Só que essa sociedade precisava de uma administração. Ela precisava de regras, ela precisava de leis, ela precisava de uma certa ordem. Porque se você não tivesse leis, pensa aqui nos homens primitivos, se você não tivesse leis, não tivesse ordem, ia ser a lei natural, a lei do mais forte. Né? O mais forte ia matar o mais fraco, ia roubar os pertences. Isso não estava levando a lugar nenhum. Né? Essa lei natural do mais forte. Então você precisava de um contrato social. Você precisava que essas famílias criassem leis. E quando essas leis surgem, nasce o Estado. Por quê? Vamos imaginar essa sociedade. Essa sociedade, ela surge e precisa de uma lei de, é proibido roubar os alimentos do vizinho, da família vizinha. É uma lei. É proibido matar. É uma outra lei. É proibido roubar. É uma outra lei. É proibido... ou seja, você vai criando leis e essas leis... mas quem vai controlar essas leis? O Estado. Essas famílias vão eleger, não no sentido moderno de eleição, mas elas vão escolher pessoas que vão manter essas leis. E assim nasce o primeiro líder, o primeiro chefe, o chefe da tribo, o chefe dessa sociedade. Assim nasce o primeiro rei, né? o primeiro ditador. Assim nasce... aí, a partir desses conceitos, vocês vão aprimorando a forma de se escolher líderes. Depois de ter um rei, ter uma família real, não, isso não está dando muito certo, está criando muito privilégio. Vamos estabelecer então uma democracia, onde nós vamos votar e escolher esse líder, esse chefe. Ou seja, esse chefe ele vai representar o Estado durante um tempo. Então, assim o Estado vai nascendo. O Estado ele é um mantenedor, ele vai administrar esse território. Como eu digo administrar esse território? Não só as leis, mas também o que tem no território. O que tem no território dessa tribo? Essa tribo tem uma mina de ferro, uma mina de ouro, tem um rio. A gente tem esses recursos têm que ser administrados e, de certa forma, protegidos. Agora, expandindo esse conceito de Estado
pro nosso território nacional é muita coisa para administrar, né? Tem a floresta amazônica, tem o rio Amazonas, tem os rios doce, tem as margens, as riquezas oceânicas, o petróleo. Ou seja, são muitas riquezas que precisam ser administradas. Tem todo um conjunto de leis que precisa ser mantido, né? Muito se discute sobre essas leis, né? Sobre a pena de morte, sobre o aborto, muito se discute, e essa discussão é toda feita dentro do Estado. Então a sociedade, ela meio que escolhe, a gente precisa ter essa noção que a sociedade, estou falando Estado com letra maiúscula ainda, hein? A sociedade, ela escolhe o Estado, ela decide ter um Estado, ela abdica um pouquinho das suas liberdades individuais para um bem coletivo. Então, se a gente for pensar, vamos criar um esqueminha aqui. Para ter um Estado, o que precisa ter um Estado? Precisa ter antes uma sociedade. Uma sociedade que quer esse Estado, que precisa desse Estado. Tá? Deixa eu ver se vai ficar bonitinho assim. Ficou legal. Que é aquela minha seta feia tradicional. Tá? A sociedade cria esse Estado, ela necessita desse Estado. E ela cria esse Estado pensando no quê? Nas leis. Só dá para ter Estado... Eu criei um quadrado extra aqui, eu não queria criar esse quadrado. Ela só pode ter Estado... O Estado, ele nasce junto com as leis. Tanto que se diz muito, né, que o Estado brasileiro nasce quando a Constituição brasileira nasce. Então, sempre que se cria uma nova Constituição, por exemplo, a última é de 1988, nasce um novo Estado brasileiro, né? Um Estado pós-ditadura militar, que foi a ditadura depois do período de 64 até 83, né? Então, em 88, quando se cria essa nova Constituição, 1988, surge um novo Estado brasileiro. Porque essa Constituição, ela é esse contrato social da sociedade. Quem criou essa Constituição? Foram membros eleitos pela sociedade, tá? Que é chamado de constituinte. Tá? Eles criaram essas leis do que seria o Estado brasileiro. Legal? Tá, e o Estado com letra minúscula é o Estado que você está acostumado, é o ente federativo. Tá? O que é um ente federativo? O Brasil é um excelente exemplo de federação. Eu não vou entrar muito no detalhe da federação, mas o Brasil é um país federado. O que é um país federado? Existem entes federativos. Olha aqui, já até apareceram aqui. Tocantins é um ente federativo. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro são entes federativos. Tanto que o primeiro nome do Brasil, quando se proclama a República, é um nome horroroso, mas era Estados Unidos do Brasil. Né? O Brasil era essa união, aliás, ele é até hoje. A Constituição de 88, essa que eu estava falando aqui agora, ela diz que é a união indissociável de estados e municípios. O Brasil é uma união indissociável. O que é isso? Não se pode dividir de estados e municípios. São Paulo é um estado, um ente federado. Né? Existem outros tipos de entes federados. Você deve conhecer. Tem o estado do Rio de Janeiro, tá vendo aqui, né, mais ou menos, e tem o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, tá aqui menorzinho, ele é um outro ente federado, diferente do estado. O município do Rio de Janeiro, ele está dentro do estado do Rio de Janeiro, que está dentro do Brasil, mas são entes federados diferentes. Tá? Tanto que o governador não vai meter o bedelho na questão municipal. Né? E o município não vai meter o bedelho na questão estadual. E a questão federal não vai também interferir na questão estadual e municipal. Isso a Constituição é muito clara. Essa é a nossa primeira lei. Né? Essa Carta Magna. Vou até mostrar aqui uma imagem. A Constituição. Aqui. A Constituição é esse livro. São as nossas primeiras leis. Tá bom? As nossas primeiras... A primeira lei, a lei mais importante do nosso país é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É a primeira lei. Todas as outras leis têm que obedecer a essa lei, que ela é a mais importante. Tá legal? Então, nessa Constituição, diz que o governo federal, a União, né, que a gente também chama, a União,
não pode mandar nos estados e nem nos municípios, e vice-versa, tá? Então, cada ente federado tem o seu domínio, seu predomínio, mas esse é o Estado com letra minúscula. Estado com letra maiúscula é essa entidade histórica que eu falei. Tá legal? Muito bom. Cada país no mundo, deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui, cada país, do tempo do capítulo, cada país no mundo tem essa sua constituição, tem a sua carta magna de leis, não necessariamente é uma constituição, mas cada país tem a sua constituição. Os Estados Unidos tem a sua constituição, o Canadá, o México, ou seja, cada um desses países é um estado soberano. Olha outra palavrinha que eu usei, soberania. O que é soberania? Soberania é o controle que esse estado tem sobre o seu território. Esse estado ele tem domínio do seu território. Tá? Ele não pode deixar um outro estado, por exemplo, afetar essa questão, um outro país, que país é um termo mais coloquial, né? Um outro estado intervir na política do seu território. Por exemplo, os Estados Unidos não pode chegar aqui e dizer o que ele bem entende. Aqui é Brasil. A gente tem a nossa Constituição, nosso estado é soberano, tá legal? E a gente tem que proteger isso, proteger o nosso território. Porque nós temos riquezas. E a gente protegendo o nosso território, as nossas riquezas, a gente protege a nossa sociedade. Tá? Isso significa que a gente tem que proteger as nossas riquezas, às vezes, de nós mesmos. Né? Acho que um caso interessante, olha aqui a Amazônia. Ela precisa ser preservada. É uma riqueza que a gente precisa preservar. Então, a gente não pode destruirmos as nós mesmos. Desculpa o coloquialismo aqui, né? Então, nós temos vários países no mundo e cada um deles é um estado soberano. Tá legal? Austrália, China, Rússia, Índia, por aí vai. Cada um deles é um estado soberano. A gente usa país no cotidiano, né? O termo país no cotidiano, mas o correto é Estado brasileiro. Tá legal? A gente precisa também definir o conceito de nação, não é Estado nacional? E o que é a nação? Nação é outra coisa. Eu tinha uma aluna, muito tempo atrás, e ela dizia assim pra mim, pô, Jacó, é fácil, nação é o Flamengo. Ela fez essa analogia e, de certa forma, ela não estava muito errada. Porque no conceito de nação, as pessoas se identificam com um propósito. No caso, é o Flamengo. Né? Mas o conceito de nação é um pouco... O que é a nação brasileira? O que nos identifica como brasileiros? Nós termos nascido aqui no Brasil. Então, nós nos identificamos. Nós todos somos brasileiros. Então, somos uma nação. Tá? A nação está relacionada a um conceito de identificação. Tá? É muito utilizado em dois sentidos diferentes. No sentido cultural, que é o sinônimo de etnia. Vamos dizer, a gente pode dizer que o Brasil tem 305 etnias ou nações indígenas. Você pode usar o conceito de nação dessa forma. Você tem uma etnia indígena que fala uma língua, tem uma cultura própria, e se diz que aquilo é uma nação indígena. Tá? Como os tupis, por exemplo. Né? Mas o sentido que é mais comum utilizado é o jurídico-político. Sinônimo de Estado Nacional, que é esse que eu utilizei, de uma sociedade que vive e criou esse Estado. A nação brasileira criou o Estado brasileiro. Tá bom? Peraí, Jacó. Então você está querendo me dizer que, antes de eu ir para os exemplos, que Estado... Vamos primeiro terminar aqui nação, né? O sentido de etnia ou o sentido de Estado Nacional. A identificação. A uma cultura, uma língua. A língua, a cultura, todas elas identificam a nação. De uma sociedade, claro. Tá? Então, esse é o conceito de nação. O conceito de nação, ele cria a sociedade, né? Cria o Estado. Mas, vamos usar exemplos. Olha os curdos. Os curdos, eles são, essa região aqui é a região que nós chamamos de crescente. Crescente fértil. Vou mostrar aqui no Google Earth. Vamos sair um pouquinho aqui do Brasil. Ó, aqui nós temos a América do Sul, temos a América do Norte, né? O Oceano Atlântico.
a África. E aqui, essa região é a Península Arábica e a região da Mesopotâmia, o Crescente Fértil, Turquia, né? Nessa região tem um povo, uma sociedade, uma nação que não tem Estado. Eles são os curdos, tá? Olha aqui no mapinha. Eles vivem no Irã, no Iraque, na Síria, na Turquia, no Azerbaijão, na Armênia. Eles vivem nessa região e eles estão espalhados por vários estados, vários territórios de vários estados. Eles estão espalhados, eles não têm o seu estado próprio, mas eles têm a sua cultura própria. Eles são um povo. E o estado do Kurdistão nunca foi criado ainda. A gente está gravando esse vídeo em 2021, né? Esse estado nunca foi criado. Em setembro de 2017, a população do Kurdistão iraquiano participou de uma consulta pública para decidir se queria ou não a separação e criação do estado curdo, né? 93% dos votos falaram pelo sim à independência. Mas aí chegou o Iraque, aqui ó, o povo curdo aqui vive no norte do Iraque. Inclusive, o povo curdo ajudou a derrubar o Saddam Hussein, que era aquele ditador iraquiano, etc. O povo curdo queria a separação do Iraque, ia formar um estado curdo, mas aí o Iraque não deixou, porque ia perder parte do seu território, né? Ou seja, o povo curdo é uma nação sem Estado. Existe um outro exemplo que não está aqui no livro, de nação sem Estado. É o povo palestino. Aqui no Estado de Israel, existe um povo, que era o povo que vivia originalmente aqui nessa região da Palestina. Hoje, eles estão limitados à faixa de Gaza e aqui a Cisjordânia. É o povo palestino. O povo palestino, ele é um Estado... Não, Estado, perdão. É uma sociedade, uma nação que não tem Estado. Até hoje, o Estado palestino não foi criado. Né? Não existe. Por quê? Porque o Estado de Israel, né, ele foi criado ali na década de 60, ele é tão poderoso, tão influente, que ele não deixou, a criação do Estado palestino. Tá legal? São dois povos, dois exemplos de povos, os dois exatamente, curiosamente, na mesma região, né, de nações sem Estado. Tá legal? Bom, e Estado sem nação? Já falamos de nação sem Estado. Existe um caso de Estado sem nação? Existe. Existe um caso de um Estado, que existe a criação de um Estado, é uma exceção, tá? Que não tem uma sociedade necessariamente. Vamos aqui para a Itália, aqui para a cidade de Roma. Sim, Roma histórica. Dentro da cidade de Roma, já está até vendo aqui a delimitação, né? Os limites do Estado do Vaticano. Dentro de Roma existe um bairro, todo um limite, que é um estado dentro de Roma, que é o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano pertence à Igreja Católica. É lá que vive o Papa, né? Tem todo um estado. Tanto que quando o Papa ele vai para um outro país, ele é recebido com honras de Estado. Ele tem a bandeira própria. Né? O Estado do Vaticano, Città del Vaticano, aqui é a Praça de São Pedro, né? Muito, muito bonito. E ele fica dentro de Roma. Ele tem bandeira própria e não existe uma nação vaticanense, assim, por exemplo. Na verdade, todos ali são italianos, né? Muito bom. E do mundo inteiro, né? Que tem toda uma população de bispos e sacerdotes de vários países do mundo que frequentam, que vivem do Vaticano hoje em dia. Legal. Outro conceito muito importante de geografia política é limite e fronteira. Tá legal? Limite... ou seja, criamos a noção aqui de sociedade e Estado, né? Limite e fronteira. Limite é uma delimitação física, tipo ideológica de dois países. Tá bom? Aqui, vamos ver como ele colocou aqui no livro. Uma linha imaginária, materializada ou não na paisagem. Pode ser uma cadeia de montanhas, ou um rio, ou não, ou simplesmente uma linha imaginária que foram dois estados definiram como um limite entre dois territórios. Tá legal? A gente pode usar de exemplo, por exemplo, uma linha aqui do Brasil. Vamos usar sempre um pouquinho o nosso Brasil. Existe o Rio Paraguai,
O Rio Paraguai, tá vendo aqui o Rio Paraguai? Ele é o limite, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Esse pedaço aqui do Rio Paraguai. Tá? O Rio Paraguai, ele é um rio que separa os dois países. Tá? Ele é um limite. Tá bom? Que tá nessa zona de fronteira. Já falo de fronteira. Outra coisa, um outro tipo de limite é aqui. Repara, aqui você não tem mais o Rio Paraguai. O Rio Paraguai ele adentra, aí ele vira Rio Paraná. Né? Aqui você não tem um limite, você tem um limite definido pela natureza, uma cadeia de montanhas ou um rio. Então o homem traçou essa linha. O homem, ela não está no chão, mas ela está na cartografia, nos mapas. Então está definido ali que é um limite entre os dois países. Aqui, ó, Sete Quedas. Sete Quedas fica, ó, no caso aqui é uma própria rua, a própria cidade de Ponta Porã e a cidade de Sete Quedas. Ou seja, você tem um limite feito pelo homem do Paraguai e do Brasil. Literalmente uma rua, uma avenida, né, que divide uma cidade da outra. Né? Isso é interessante. Não necessariamente o limite é uma fronteira natural. Às vezes ela é feita pelo homem. Tá? Divisa é uma materialização desse limite. Tá? Quando ela é criada pelo homem, por exemplo, você não tem... A gente vai voltar àquele exemplo lá de Sete Quedas e Ponta Porã. Você não tem um limite natural, você cria uma divisa artificial. Por exemplo, aqui... Vamos voltar lá, caraca. Aqui. Sete Quedas e Ponta Porã. Aqui é Brasil e aqui é Paraguai. Eles fizeram uma avenida que é uma divisa. Uma divisa artificial para esse limite. Vamos botar o Google Earth, o bonequinho, para ver o que acontece? Será que não tem? Não é possível que não tenha. Não tem dados do Google Earth aqui. Ah, não acredito. Que triste. Tá, beleza. A gente vai achar aqui no Google. Ó, Ponta Porã e Paraguai. Vamos ver se a gente consegue achar. Olha aqui, o Brasil, o homem, ele cria esse marco. Para quê? Para facilitar. Você sabe que a partir daqui... Putz, essa imagem é muito pequena. Você sabe que a partir daqui, você já está em outro país. Olha aí. Você tem a bandeira do Brasil e a bandeira do Paraguai. Você sabe que do lado de lá é Brasil e do lado de cá é Paraguai. Né? No caso aqui da foto, né? Ou seja, essa senhora aqui nessa lambretinha, ela tá, aliás, sem placa, né? Ela tá na parte do Paraguai. De repente no Paraguai não precisa de placa, lambretinha. Mas no Brasil, se ela cruzar a fronteira com o Brasil, ela não pode andar de uma lambreta sem placa. Então ela vai ser multada. Né? Olha aí, uma questão de como a divisa entre os dois países interfere. Geralmente, você precisa de divisas quando você precisa de um marco. Você precisa de um marco para definir onde fica um país e outro, ou um lugar e outro. A divisa pode ser que vai definir a sua fazenda, a fazenda do vizinho. Uma cerca, por exemplo. Tá legal? Ó, o limite do Brasil com seus vizinhos, em grande parte, é estabelecido por divisas naturais, como o Rio Paraguai, que a gente falou, né? Há, porém, alguns trechos de fronteiras brasileiras cujos limites estão baseados em divisas artificiais, como ruas e monumentos. Tá? Aqui, toda a área de fronteira, né, ainda não falamos de fronteira, alguns são divisas naturais, são limites naturais, e outros são divisas artificiais. Certo? E fronteira? Fronteira não necessariamente, ó, falamos de limite, falamos de divisa, e agora a gente vai falar de fronteira. Fronteira não é rígido, não é uma linha, um limite natural ou uma divisa artificial. Uma fronteira é uma faixa de transição, tá? Entre territórios de dois estados. Vamos voltar aqui no Google Earth. Toda essa faixa de transição aqui, tá vendo essa faixa de transição? Entre Sete Quedas e Ponta Porã, toda essa faixa de transição é uma área de fronteira.
toda essa faixa de transição do Brasil com os outros países da América do Sul são áreas de fronteira. Existe até um batalhão do exército brasileiro, né, e dos outros países deve ter também, especializado em patrulhamento de fronteira. Significa que ele patrulha toda essa fronteira, essa região. Não é necessariamente o limite, ele não vai patrulhar o limite, ele vai patrulhar toda essa região de fronteira. Tá? Ou seja, algumas fronteiras famosas. Essa do Brasil é bem tranquila, mas existe uma fronteira muito famosa que é entre a Coreia, do outro lado do mundo, passando na África, na Ásia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa área aqui é a Coreia do Sul, aqui embaixo, né, e a Coreia do Norte. Existe uma área de fronteira, essa área de fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eles chamam de zona desmilitarizada. É uma área de fronteira onde não pode ter nenhum tanque, nenhuma tropa, nada, que é uma fronteira entre os dois países. Eu acho que tem tipo uns 5 km para dentro da Coreia do Norte e uns 5 km, eu não sei exatamente a quilometragem, tá, gente? Para a Coreia do Sul. Essa área, ela é totalmente desmilitarizada, não pode ter, porque esses dois países, eles têm muitos atritos ainda, né? Só que, curiosamente, depois dessa zona desmilitarizada, de 5 km para dentro da Coreia do Norte, 5 km para a Coreia do Sul, 10, totalizando 10, você tem a zona mais militarizada do planeta. Ou seja, entre as zonas, né, desmilitarizadas, você tem duas zonas ultramilitarizadas, né? Essa é uma fronteira muito famosa, tá bom? Deixa eu ver se a gente consegue... Eu acho que ele não vai deixar botar o bonequinho do Google Maps aqui, mas vamos dar só uma olhadinha, não custa, né? Essa, você vê aqui, a área desmilitarizada, é uma foto, é um mirante de provavelmente da Coreia do Sul, né? Da zona desmilitarizada. Você vê que não tem casa, não tem fazenda, no máximo instalações militares acordadas entre os dois países, assim, sabe? É bem relevante falar isso. Aqui. Você tem a divisa artificial e você tem uma área desmilitarizada. Aqui. Isso é toda uma zona de fronteira. Você vê que ela até é meio vazia, não tem cidades, não tem estradas, não tem nada. De propósito, né? Ou seja, isso é uma fronteira. Uma fronteira é essa região entre os dois países. Agora vamos falar um pouquinho menos de guerra e mais de paz. Nessas regiões de fronteira, você tem integrações muito intensas entre os dois países. Por exemplo, voltando lá em Ponta Porã, no Sete Quedas e Ponta Porã, aqui no Brasil e Paraguai. Cadê? Nessa região de Sete Quedas e Ponta Porã, você tem toda a fronteira do Brasil e Paraguai. Você tem uma integração muito forte de brasileiros com paraguaios. Tá? Às vezes, você vai ter muitos brasileiros que falam espanhol, muitos paraguaios vão falar português. Você vai ver que as moedas que circulam são moedas dos dois países. Isso é muito comum. Tá legal? É uma área de forte integração entre as duas sociedades. Legal? Beleza. Olha que interessante. Ele deu o exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem a área territorial dele, aqui, né? E ele tem o Alasca também, que faz parte do território. Só que, curiosamente, a gente pode olhar até aqui no Google Earth, curiosamente, esses dois territórios dos Estados Unidos, eles não são contínuos entre si, né? Você tem esse território dos Estados Unidos, onde tem a maior parte dos estados, e você tem o Alasca, que é uma outra área dos Estados Unidos, né? Entre elas duas, você tem o Canadá. Né? É muito curioso porque essa região do Alasca ela foi comprada da Rússia, a Rússia fica aqui, comprada da Rússia no século XIX, né? Pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram essa região porque eles foram malandros, eles já tinham percebido que era uma região muito rica em petróleo, né? Então eles adquiriram essa região da Rússia. Certo? Vamos voltar aqui ao nosso tema. A maior parte dos Estados Unidos e Canadá são fronteiras artificiais, né? Tem base em limites artificiais. Já a fronteira com o México, em sua maior parte, é baseada no limite natural, que é o Rio Grande,
né? Embora haja trechos com limites artificiais. Olha aqui um exemplo de divisa artificial, que é um muro. Né? O polêmico muro dos Estados Unidos e do México. Eles criaram um muro para evitar que os mexicanos entrem no território norte-americano, né? Estadunidense. É triste, é um muro muito triste. Agora, quantos países existem no mundo? Né? Se a gente olhar aquele mapa lá, ou até o próprio aqui Google Earth, e começar a contar, a gente vai ver que existem muitos países do mundo. Existem um número exatamente de 193 países no mundo. Tá legal? E todos eles, já contando com em Sudão do Sul, que surgiu em 2011. A contagem foi feita pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada para ser uma espécie de zona de debate, de conversas entre os países. Onde os países todos se reúnem nessas assembleias para dialogar inúmeros temas. Tá? Desde o meio ambiente até questões de guerra, de conflitos. Mas a proposta da ONU é tudo manter a paz mundial. Porque eles ficaram muito traumatizados com a Segunda Guerra Mundial, que foi muito sangrenta, muito sanguinolenta e causou um grande trauma na humanidade. Então a ONU, ela surge pós Segunda Guerra Mundial exatamente para tentar manter a paz mundial. E de certa forma, ela tem sido bem sucedida. Assim, não tem tido um conflito tão grande o suficiente como a Segunda Guerra Mundial desde então. Tá legal? Só que tem dois desses países, duas dessas nações, vamos usar o termo correto, são 193 países no mundo, mas dois deles não fazem, não tem território próprio. E um deles a gente falou aqui, que é o Vaticano. O Vaticano também tem uma representação da ONU, ou seja, tem um território próprio, mas não é uma nação. E o outro é a Palestina. A Palestina, os palestinos, eles têm uma representação na ONU. Mesmo não tendo um território próprio, mesmo não tendo o seu próprio Estado, eles têm a sua representação na ONU. Ou seja, tanto a Palestina quanto o Vaticano são 2 membros a mais na ONU. Ou seja, 193 países mais esses 2 membros a mais, totalizando 195. Tá? Dentro da ONU existem os países independentes, reconhecidos internacionalmente, os Estados-membros da ONU e do Vaticano, né? Países que não são totalmente reconhecidos, como é o caso da Palestina, do Kosovo e de Taiwan. Taiwan, a gente vai falar de Taiwan no 9º ano, né? Mas Taiwan é uma ilhazinha aqui da China, na costa da China, aqui, que a China diz que é dela. A China diz que Taiwan é dela, mas Taiwan se diz independente. E a comunidade internacional não diz nada. Assim, boa parte da comunidade internacional diz que Taiwan é independente, mas uma outra parte da comunidade internacional diz que Taiwan é da China, para não desagradar a China. Entendeu? Mas fato é, Taiwan tem uma administração diferente. Aí você vai me perguntar, poxa, então por que Taiwan não vai lá e invade a China e toma a China de... Por que a China não vai lá e invade Taiwan e toma de volta? Bom, esse é um assunto muito sensível e se a China fizesse isso, provavelmente ela ia criar um grande alvoroço na própria ONU, então ela evita, é um conflito desnecessário. Quando a gente for falar de China e Taiwan, a gente fala mais desse assunto, tá legal? Então, ou seja, Taiwan, país insular localizado no Oceano Pacífico, áreas não independentes que estão sob o controle de outros países. Muitos são paraísos fiscais, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, que pertencem ao Reino Unido, tá legal? No Caribe e no Oceano Atlântico. E o que é a ONU? Olha lá, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Para quê? Com o objetivo de garantir a paz e a segurança do mundo, além de promover a cooperação entre os Estados-membros. É um clube, né? Um clube de organização de países para que eles desenvolvam juntos, para que o mundo desenvolva junto. Não ficar cada um no seu canto, um olhando de nariz para o outro, porque poderia resultar numa guerra. Né?
Em 45, representantes de 51 países membros, entre deles o Brasil estava entre esses 51 originais, reuniram-se na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, e aprovaram a sua criação. A sede da ONU é em Nova York e dispõe de vários órgãos, dos quais os mais importantes são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Ou seja, dentro da ONU, você tem vários órgãos. Os dois mais importantes, os mais, digamos, os mais relevantes são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Conselho. Certo. A Assembleia Geral é aquele encontro de todos os países do mundo, né, nessa grande cúpula onde eles debatem os assuntos entre si. Né? Todos têm assento, todos os países membros da ONU têm assento na Assembleia Geral e tem voz. Pedem a fala, falam, tudo organizadinho, não fala todo mundo ao mesmo tempo, não. Pedem a fala e discursam e dialogam entre si. Né? A Assembleia Geral é composta por delegações de todos os países membros, organiza-se uma reunião anual e pode convocar sessões de emergência, mas não decide sobre questões de segurança e cooperação internacional, apenas faz recomendações. O Conselho de Segurança é um órgão mais militarizado da ONU, tem mais poder. É composto por delegados de 15 países membros. 5 são permanentes, tá? Se eu não me engano, é Estados Unidos, Inglaterra, tá aqui, ó, os membros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia, que substituiu a União Soviética. Esses países têm poder de veto. Os outros são eleitos a cada 5 permanentes e 10 eleitos a cada 2 anos. Né? Os 5 países do Conselho de Segurança são permanentes, né? Eles têm poder de veto. O que significa? Sempre que eles vão votar alguma coisa, digamos, a China, a independência de Taiwan. Taiwan pediu para ser independente. Eu quero ser independente da China. Então, os Estados Unidos diz, a favor, o Reino Unido a favor, a França é a favor, a Rússia é a favor, e a China diz não, veto. Sou contra, eu quero vetar. O que significa? Não são 4 contra 1? Tinha que ganhar, né? Não, como a China tem poder de veto, essa questão ela é engavetada. Ou seja, os 5 países do Conselho de Segurança permanentes, né, 5 países permanentes do Conselho de Segurança, eles têm esse poder de não quero falar sobre isso. Eu quero vetar essa resolução. Tá? Isso aconteceu muito. Acontece várias vezes. Os Estados Unidos veta pra caramba, a China, a Rússia, eles são países que eles votam a favor e costumam vetar muitas questões que são sensíveis aos seus interesses. Né? A China é um desses casos. O sonho do Brasil é pertencer ao assento permanente do Conselho de Segurança. Mas isso, infelizmente, tem sido um sonho cada vez mais distante, porque o Brasil, como a gente falou um pouquinho na aula passada, ele tem reduzido a sua participação no ambiente político internacional. Né? Então esse sonho do Conselho de Segurança está cada vez mais distante para o Brasil. Já esteve muito perto. A gente já esteve muito perto desse sonho há uns 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás a gente estava quase lá. O Brasil tinha uma certa projeção internacional que fez com que o Brasil quase esteja no meio de segurança. Mas aí, de uns tempos para cá, uns 3 anos para cá, o Brasil meio que acabou se colocando muito... vamos colocar dessa forma, colocando muito como a revelia dos Estados Unidos. O que é isso? Tudo que os Estados Unidos dizia sim, o Brasil dizia sim. Entendeu? O Brasil sempre tá muito nessa ótica. Né? Vamos ver se isso muda um pouco. Né? Legal. Existem outros órgãos ligados, além desses dois, da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, existem outros órgãos que fazem parte da ONU. Alguns, de repente, você vai até reconhecer. A FAO, Organização dos Unidos para Alimentação e Agricultura,
ela coordena esforços para erradicar a fome e a insegurança alimentar no mundo. A PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é encarregado de estimular o desenvolvimento humano e elaborar índices de desenvolvimento humano. A gente vai falar mais dele mais adiante. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, né? Você já viu aí na TV Criança Esperança, né? A UNICEF, ela é um fundo empenhado em garantir direitos básicos para crianças e adolescentes do mundo. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ANCNUR. Esse a gente ouve pouco porque o Brasil não é um país muito atuante nessa área. A agência é responsável pela proteção de pessoas que fogem de perseguições e de guerras. Acontece muito na África e na Europa, onde você tem muito refugiado. Beleza. Após a Segunda Guerra, falando em países, Organização Mundial após a Segunda Guerra, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele entra num período que a gente chama de bipolar. Ordem mundial bipolar. Ou seja, você tem praticamente dois grandes estados que saem muito poderosos depois da Segunda Grande Guerra. Um deles é os Estados Unidos e o outro deles é a União Soviética. Esses dois países eles saem extremamente poderosos da Segunda Guerra. São dois aliados. Eles estavam aliados do mesmo lado da Segunda Guerra e eles se juntam para derrotar o Hitler, né? A Alemanha nazista do Hitler. Né? E eles saem muito poderosos. São os dois maiores exércitos do planeta. São tecnologia de ponta e etc. Os Estados Unidos saem com bomba atômica. A União Soviética vai conseguir sua bomba atômica um pouquinho depois. Mas então o mundo meio que fica bipolar. O que significa bipolar? Você tem dois polos. O polo capitalista dos Estados Unidos e o polo socialista da União Soviética. Então esses dois polos, que outrora eram aliados, eles vão entrar num conflito ideológico. E esse conflito ideológico a gente chama de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque esses dois ex-aliados, eles não chegam a entrar em conflito direto. Né? Eles vão entrar num conflito ideológico de qual é o melhor sistema econômico, qual é o melhor Estado, qual que está mais moderno, e por aí vai, que atende melhor a sua sociedade. São dois modelos diferentes, o modelo capitalista e o modelo socialista. Tá? Show! A União Soviética, nessa Guerra Fria, ela perde, ela é desfeita em 1991 e acaba a Guerra Fria. Ou seja, ela começa lá em 45 e vai acabar em 91. Esse período de Guerra Fria. Desde o fim da União Soviética, a União Soviética se desfaz, tá? Ela se dissolve. Você tinha vários países dentro da União Soviética, a gente pode falar deles mais adiante. Entre eles, o maior deles, que era a Rússia. Não confundam Rússia com a União Soviética. A Rússia de hoje, ela tem algumas características da União Soviética, mas a Rússia de hoje é um país capitalista, tá? Um país capitalista e que meio que juntava dentro deles outros países socialistas também para formar a União Soviética. Hoje a Rússia é capitalista. E o mundo, depois de 91, vamos botar assim, bem aspas, a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, nesse conflito ideológico, o mundo se torna multipolar. O que significa multipolar? Você não tem só os Estados Unidos e a União Soviética disputando esse poder. Não tem mais a União Soviética. Você tem os Estados Unidos, você tem a própria Rússia, você tem o Japão, a Alemanha, né? Você tem a Inglaterra disputando você tem esse novo jogador de xadrez que é a China. A China, ela começa a aparecer, despontar ali, querendo, nesse mundo multipolar. Né? Ou seja, o mundo passou um tempo unipolar, né, que era só os Estados Unidos, depois quando derrota a União Soviética, mas logo surgem esses outros países, a China, o Japão, a própria Rússia, né? Tanto que surgem os BRICS. Quem são os BRICS? Os BRICS, essa aula tá ficando um pouco bagunçada, mas não tem problema não, assim que é bom. Os BRICS são os países dessa nova ordem multipolar, que são os países que mais vão crescer nesse período, de 90 para cá. Tá? E quem são os BRICS? Vou botar aqui, ó. B é de Brasil. Opa! Ficou bom isso aqui não, hein?
Brasil. R é de Rússia. I de Índia. C de China. Sem acento. China. E S de South Africa. Ou, em português, África do Sul. Tá bom? Vou botar aqui embaixo. Para quem não sabe onde fica a África do Sul é esse paísinho aqui embaixo, ó. Obviamente no sul da África. Esses países, eles são os países do BRICS. Eles são os países que o banco de investimento estadunidense, Goldman Sachs, ele criou esse termo, tá legal? São países que têm um alto valor de PIB, uma alta taxa de crescimento, de mercado consumidor, etc. São os países que iam ser grandes potências até 2050. O Brasil ele tá meio titubeando nisso aí, talvez ele nem entre mais nos grupos dos BRICS. Tá? Mas enfim, o Brasil ainda é um grande jogador nacional, é só ele voltar a jogar direito. Tá? Ó, aqui o PIB das maiores potências. Para quem não sabe o que é PIB, a gente sempre relembra. PIB significa Opa, não vou imprimir nada não. PIB. Em português, Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto ele é o somatório de todas as riquezas de um país no ano. Pega tudo que foi produzido no país naquele ano e você tem o PIB. Geralmente, o PIB de um país é utilizado quanto rico economicamente ele é. Tá? Então, vamos olhar aqui. O maior PIB do mundo é uma projeção de 2017, tá aqui, olhando esse gráfico, dá até um zoom nele, aqui, bem bacana. Olhando PIB das maiores potências econômicas de 2017 em laranja, olha aqui na legenda, e na barrinha verde em 2050. Os Estados Unidos é um PIB de 19 trilhões de dólares em 2017 e a projeção para 2050 é de 35 trilhões. Tá? Olha a China, 12 trilhões em 2017 para 44 trilhões em 2050. Ou seja, a China ela tomaria o lugar dos Estados Unidos como o país mais rico do mundo. Em terceiro lugar, o Japão, quarto, a Alemanha, quinto, o Reino Unido. Olha a Índia, 2017, 2 trilhões para 27 trilhões em 2050. A França em sétimo lugar, oitavo lugar do Brasil. Hoje, infelizmente, o Brasil não está nem entre as 10 primeiras posições. Né? A gente fez algumas escolhas equivocadas, fez com que o PIB brasileiro, mesmo com todos os países do mundo também sofrendo com a pandemia, o Brasil sofreu também, né? A gente está gravando esse vídeo de 2021, o Brasil ele não está mais entre as 10 posições. De repente, a gente vai ter que rever esse gráfico com os dados do Brasil, né? A Itália e a Rússia. Se você observar nesse gráfico, os países dos BRICS, China, Índia, o próprio Brasil e a Rússia, são os países que mais teriam crescimento no seu PIB, né, no seu Produto Interno Bruto. Os maiores potências econômicas de crescimento do PIB, de 2000 a 2017. Isso aqui é uma coisa que já aconteceu, não é uma projeção. A média anual em porcentagem, a China liderando, Índia, Rússia, Brasil, são os países que mais cresceram. Em quinto lugar, os Estados Unidos, depois Reino Unido, Alemanha. Ou seja, para mostrar que os BRICS são os países que mais cresceram entre 2000 e 2017. Tá legal? Acho que a gente já está se aproximando do nosso fim. E a ordem mundial. Hoje, nós temos um mundo, como eu falei, multipolar. Tá? Esse aqui é uma reunião dos BRICS. Os próprios BRICS ganharam tanta importância que eles mesmos criaram uma cúpula para se organizar aqui as bandeiras dos países. África do Sul, Brasil, Índia e China. Cadê a Rússia? A da Rússia aqui no meio. Tá? Eles dialogam entre si, porque eles têm essa nova posição de destaque na economia mundial. Tá bom? Então eles têm os seus próprios interesses. E assim a gente termina essa aula com esse pensamento. O Brasil de hoje, será que o Brasil de hoje ele vai continuar
pertencendo aos BRICS? Será que o Brasil de hoje ele ainda merece participar de uma cúpula dessa com o nariz levantado? Né? Ou será que as decisões que o nosso país está tomando, a gente tem que fazer as perguntas, né? Será que as decisões que o nosso país está tomando, nacional e internacionalmente, vão levar a um futuro onde a gente nem participe mais desse grupo das 10 maiores economias do mundo? Tá legal? Vamos terminar a aula de hoje assim, e um abraço para vocês, a gente se vê na próxima, e mantenham-se curiosos. Tchau!